ser feliz. Eu quero mais feliz ainda. Feliz sábado? Feliz sábado! Agora eu estou vendo. Esse é o povo que vai para o céu. Porque o povo desanimado não tem passaporte, não, viu? Os irmãos devem estar se perguntando o porquê dessa decoração aqui na igreja. Esse caminho representa algo muito importante para cada um aqui. Mas eu espero que o sermão desta manhã possa responder essa pergunta. Os especialistas perguntam: que mundo deixar para os nossos filhos? São tantas guerras, ataques terroristas, nem as escolas estão protegidas. É ou não é verdade? Quem não se lembra das 12 crianças mortas pelo ataque terrorista na Escola Municipal Tássio da Silveira este ano, vítimas de Wellington Menezes de Oliveira, de apenas 24 anos, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro? Até a Noruega, um país tranquilo, viveu cenas de guerra em 25 de julho na cidade de Oslo, onde 91 pessoas foram mortas pelo ataque de apenas um homem. A pior tragédia desde a Segunda Guerra Mundial, segundo o primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg. Este ano fazem 10 anos do maior de todos os ataques terroristas, o 11 de setembro, assistido em tempo real pelo mundo todo. Além da violência diária, assaltos, assassinatos e as drogas que chegam cada vez mais perto dos nossos lares. Elas são cada dia mais mortais, como o Oxy, a mais nova de todas. Além das redes sociais, a internet, cada dia mais usada por pedófilos, estelionatários, psicopatas e fundamentalistas, que destroem a cada dia a educação que vocês, pais, dão aos seus filhos. E o pior de tudo, dentro da sua casa. É difícil, né? Saber que nem dentro da nossa casa nós estamos protegidos. Porque quem tem um computador em casa, irmãos, precisa ter cuidado. Porque ele é uma porta de entrada para tudo aquilo, muitas coisas boas, mas para muita coisa que não presta mesmo. Mas mesmo diante de todos esses fatos que eu narrei aqui, eu pergunto a vocês: que filhos iremos deixar para este mundo? Já se fizeram essa pergunta? Abram suas Bíblias no livro de Provérbios 22:6. Muitos já conhecem esse versículo de cor, por isso vamos ler todos juntos? Eu quero que todos leiam comigo. Educa a criança no caminho em que deve andar. Vamos aguardar os minutos, os irmãos ainda estão abrindo, né? Nós vamos repetir novamente. Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Vamos ler todos juntos. Vamos lá? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará deles. Isso, irmãos. Muitos pais devem se perguntar: preciso ouvir conselhos de médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, jornalistas, advogados, juízes, pastores, anciões, professores, de como eu devo criar o meu filho? Realmente, muitos desses profissionais tratam de educação. Mas quem tem os verdadeiros ensinamentos, irmãos? Aonde estão os verdadeiros ensinamentos? Em Provérbios, ainda no capítulo 20, versículo 1, os irmãos estavam em Provérbios, ainda em Provérbios, no capítulo 20, versículo 1. Sim. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Irmãos, mas como a criança pode conhecer essa obra pura e reta? Eu quero que os irmãos me respondam. É pela internet? É pelo shopping? É no shopping? É na balada? É no videogame? É na televisão? Mas as suas ações significam expressar o que ela é. Seus conhecimentos adquiridos aonde as crianças estão adquirindo conhecimento? Por quê? Em Hebreus 5, versículo 13. Por favor, irmãos. Hebreus 5, versículo 13. Tem bastante passagem para os irmãos se divertirem ali, exercitar o folhear das Bíblias. Em Hebreus 5, versículo 13. É possível. Acharam?
Porque a qualquer que ainda se alimente de leite, não está experimentando na palavra da justiça, porque ainda é menino. Como assim? Não experimenta na palavra da justiça, se é conhecido pelas suas obras. Existe uma contradição aí. Mas será que essa contradição não é algo favorável? Nós temos que ter responsabilidade pelas nossas obras desde criança. Mas a criança tem tanta responsabilidade assim pela sua educação, sozinha ela vai adquirir essa educação? O livro Conselhos, Professores, Pais e Estudantes de Ellen White, na página 107, fala da primeira escola da criança, no item 4, a escola doméstica. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja o maior dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que deve enviar por toda a sua vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas, sendo exercidas na direção devida, tornam-se um fator de grande alcance em prol da verdade e justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Quão importante, pois, é a educação do lar. Quanto tempo, mães e pais, vocês passam com seus filhos? Quanto tempo, mães e pais, vocês passam com seus filhos na presença de Deus? Você deve estar buscando respostas aí na sua cabeça. Olha, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Né? Eu compro a lição da escola sabatina todo trimestre. E peço que ele estude todos os dias. Será que é só isso, irmãos? Será que é só isso que a gente tem que fazer? Abram suas Bíblias em 2 Timóteo 3, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela nos torna como? Ignorantes? Sábios. Este deve ser o local, o livro que a criança deve passar a maior parte do tempo. Não que eu não possa se divertir, não que eu não possa ser criança, mas será que a criança está tendo o hábito de conhecer em Deuteronômio 24:16, por favor, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Deuteronômio 24:16. Os pais não morrerão pelos seus filhos, nem os seus filhos pelos pais. Cada um morrerá o quê? Pelo seu pecado. Quando eu ainda era bebê, agora eu contava lá na minha infância. Eu sei que os irmãos gostam muito de histórias, né? É muito cansativo para contar história. Mas quando eu era bebê, eu fui apresentada na Igreja Central lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde eu nasci. A minha mãe conta que eu parecia uma bonequinha, que eu ficava circulando na igreja nas mãos dos irmãos, né, mãe? Eu passei, irmãos, pela primeira fase que me apresentava. Os irmãos fizeram, qual que é a primeira fase que me apresentava? Rol do Deus, eu fui apresentada na igreja. Depois, pela segunda etapa do jardim da infância. Quando eu fui para os primários, que era a minha terceira etapa, eu perdi meu pai, vítima de um acidente de automóvel em 1987. Uma dor muito grande para uma pequena, uma menina que já teve 7 anos. Aí nós precisamos nos mudar de estado. As primeiras noções de Deus e as melhores que lembro ficaram registradas e guardadas nestes anos da minha infância. Lá atrás, irmãos, lá na minha infância. Todos os dias, antes de irmos para a escola adventista, né, Nádia? Eu e minhas irmãs, ainda na mesa do café, nós orávamos, estudávamos a lição com a minha mãe. Lembro o quanto era prazeroso, irmãos, o culto do pôr do sol nas sextas-feiras. Mas eu lembro que meu pai nunca estava presente, sempre estava viajando. Mas mesmo assim, a minha mãe nunca deixou de nos conduzir no caminho de Deus. Cada uma das minhas irmãs tinha um hino de sua preferência. O meu era esse que nós cantamos no início, Joias Preciosas, 4:62. Eu gostava muito da segunda estrofe, que falava assim, os meninos, a terceira, né? Os meninos e as meninas
Porque eu me considerava uma joia na coroa de Cristo. E vocês, todos aqui, vocês crianças, todos vocês aqui, são joias na coroa de Cristo. Eu realmente sonhava com o céu, irmãos. Sabe? Todo culto nós tínhamos que cantar este hino. Depois os hinos infantis. O Cristo fez os peixes já era lá da minha época, tá? Eu já cantava o Cristo fez os peixes quando eu era criancinha. Depois escolhemos um versículo bíblico e uma caixinha de versinhos. Quem é que conhece aquelas caixinhas de versículos bíblicos assim? E a gente escolhia aqueles versículos, né? Depois a minha mãe colocava no maior no menor e a gente ia ler. Eu sempre era a última a ler porque eu era caçula, né? E assim nós nos abraçávamos e desejávamos aquele sábado. Depois nós encerrávamos o sábado e desejávamos uma boa semana. Era assim sempre. Eram muito bons, irmãos, estes momentos. Eram tão bons e suficientes, irmãos, para nunca saírem da minha memória. Até hoje eu lembro. Eu não esqueço. E eu nunca vou esquecer. Muitos de vocês devem estar lembrando desse caminho. Vocês trilharam o caminho parecido, né? Dentro das suas casas, com seus pais. Muitos aqui já trilharam e trilham esse caminho. Quando nós viemos aqui para Londrina, em 1989, foi uma mudança muito difícil para nós. Pois nós fazemos parte do grupo dos gravadores de Goiás, que eram governantes. Participávamos das campanhas da Abra, visitas a asilos, entrega de folhetos. Eu contava todos os dias, irmãos, assim, a chegada do sábado. Porque eu queria a igreja, eu queria participar da escola sabatina, eu queria responder a chamada, eu queria, irmãos, estar ali. Porque era muito bom estar na casa de Deus. Quando chegamos aqui em Londrina, passamos a frequentar a igreja central de Londrina, que era na JAL, hoje é o Colégio Adventista, né? Até 1992, quando ela mudou para a JK Espírito Natal. Muitos conhecem, né? Foram 10 anos que eu frequentei a igreja central. Ali, eu passei pelos primários, pelos juvenis, também pelos adolescentes. Minha família continuava firme nos caminhos do Senhor, apesar das mudanças na minha vida. Eu passei a fazer parte do grupo dos gravadores pioneiros do Paraná. Cantei em diversos corais, no Falo de Mel, Acaloto, Coral Jovem, e fiz parte de um grupo de encenação chamado Cafarnaum, que eu viajei até para São Paulo, apresentar uma peça de teatro, um projeto chamado Projeto Sunlight, de um livro da Igreja Adventista. Quando entrei nos jovens, era realmente algo especial. Passei a cantar em diversas igrejas. Foi então que eu conheci aqui a Igreja do Parigô. Ainda na tenda da Igreja do Parigô. E então eu fiquei nela até hoje. Mas em um momento, irmãos, desse meu caminho, por que eu estou contando essa história para vocês? Deve ser cansativo, vai lá, contar a história da sua vida. Por favor. Pode ser cansativo. Mas, irmãos, eu preciso contar para vocês que no momento desse meu caminho, eu segui um atalho, irmãos. Eu me desviei. Eu saí dos caminhos de Deus. Eu esqueci, dona Vilma, os ensinamentos das minhas professoras da escola sabatina. Eu esqueci, mãe, do que minha mãe tinha me ensinado. Eu esqueci, irmãos, eu não queria saber. Não fazia sentido para mim mais lembrar de tudo aquilo. E o que aconteceu antes? O que aconteceu? Quando a gente se esquece das coisas de Deus, é complicado, né? Vamos abrir as nossas Bíblias novamente em Provérbios 22, 6. Os irmãos já lemos esse versículo, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará deles. Jovem, vale a pena trilhar os caminhos de Deus. Em 1 Pedro 5,5 se lê. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. O jovem ele tem uma coisa muito complicada nele, né? Ele é muito orgulhoso, né? Muitas vezes ele chega a ser até arrogante, porque ele acha que ele sabe mais do que os outros. Eu também pensava, viu? Eu caí. Cuidado. Porque o mundo ele é muito bonito lá fora.
Mas se você for experimentar, não tem um gosto muito bom, não. Então, cuidado. Os jovens têm que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que uma pessoa que tem 30, 40 anos, esse cara é careta, o cara não sabe nada. Como não sabe nada? Ele viveu mais que você. Ele sabe alguma coisa assim. E um dia, quando você tiver a idade dele, alguém vai falar pra você assim, careta, você não vai se sentir bem não. Só estão fazendo isso comigo, eu não estou me sentindo muito bem não. Sabe? Então assim, não é legal. Não é assim que a gente deve agir. Porque às vezes vocês acham, qual que é o último arco representado aqui, ó? É o arco dos jovens. Será que porque você acha que você está aqui nesse último arco aqui, você já está salvo? Porque essa caminhada nunca acaba, irmãos. Essa caminhada só vai acabar o dia que Jesus voltar. Então você não está salvo ainda. Não é porque você é jovem que você está salvo, não é porque você é adulto que você está salvo. Conduz ao céu. Desde o início deste ano de 2011, eu comecei a conviver com as crianças aqui no departamento infantil. Eu comecei a estudar os comportamentos deles. Era meio confuso, mas eu comecei a olhar o comportamento das crianças. E eu percebi algumas dispersas, outras desinteressadas. Algumas tinham atitudes e gestos agressivos. E muito poucas, irmãos, muito poucas prestavam atenção no que eu falava. Estava falando com a parede, assim. A pessoa estava almoçando e tal, com a parede. Eu ficava olhando assim e falava, que legal, bacana isso, né? Algumas vezes, irmãos, eu senti que os pais se empenhavam em trazer as crianças para a igreja. Mas o que acontecia? Eles tinham problemas em casa, e aí a gente não podia ajudar, né, muitas vezes, né? E eu percebi assim, irmãos, que existiam gestos agressivos nessas crianças, mas elas tinham até gestos agressivos. E percebi que as professoras pediam para que alguém orasse, ninguém não queria orar. A hora do louvor, elas não queriam cantar, cantavam muito baixinho. Era bem assim, sabe? Era bem assim. Essa é a mensageira Ellen White, em sua obra, Conselhos, Professores, Pais e Estudantes, no INPE, a disciplina do lar, páginas 110 e 111, deixa-nos o seguinte conselho. É impossível descrever os males que resultam de deixar a criança entregue à sua própria vontade. Alguns que se extraviam porque são negligenciados na infância, mais tarde, incutindo-lhes algumas lições práticas, voltarão a si. Mas muitos se perderão para sempre, porque na infância e juventude receberam apenas uma cultura parcial e unilateral. A criança que é assim, desculpa, mas eu me perdi aqui. A criança que é assim prejudicada tem um pesado fardo a levar por toda a vida. Nas provações, nos desapontamentos, nas tentações, ela seguirá sua vontade indisciplinada e dirigida. As crianças que nunca aprenderam a obedecer terão um caráter fraco e impulsivo. Procuram governar, mas não aprendem a sujeitar-se. Não têm força moral para restringir o seu temperamento extravagante, corrigir seus maus hábitos ou subjugar a vontade submissa. Os desvarios da meninice não adestradas, não disciplinada, tornam-se heranças da idade madura. O intelecto pervertido, mal, pode discernir entre o verdadeiro e o falso. Pais, mães, como vocês estão desenvolvendo o caráter? O sábado de manhã? Desde que o culto não acabe logo. Olha, esse culto está demorando demais, agora tem que acabar logo. Ir na igreja na quarta-feira e no domingo parece o que? Impossível. O que fazer, professores, para o sábado de semana? Mães, professoras da escola sabatina, crianças, adolescentes, jovens, igreja, vale a pena seguir os caminhos de Jesus. Vamos repetir todos juntos? Vale a pena seguir os caminhos de Jesus. E esses caminhos, irmãos, nos conduz aonde? Ao céu. Morar com Jesus, brincar com o leão. Eu quero. Eu sei que muitos de vocês aqui querem. Eu sei disso. E é por isso que nós estamos aqui. Mas agora, irmãos, antes de nós orarmos e fazermos uma oração final para nós nos despedirmos da nossa Santa Casa de Deus, eu gostaria de pedir à minha mãe, você pode vir aqui na frente? Nas terras de além, rio cheio de flores.
é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho te dará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Chegou o momento e a hora mais legal. Bem-vindo, alegria, com essa turma especial. Menino, menina, gente grande ou velhinho, sorrindo, cantando, turma do nosso amiguinho. Nossa turma pinta e borda, borda e pinta todo dia. Não importa se está frio, dia e noite, noite e dia. Vai à escola, limpa o quarto, escova o dente bonitinho. Mas que turma mais bonita, turma do nosso amiguinho. Boa laranja, bom mamão, leite pão, tantas coisas pra comer, pra crescer, crescer, crescer. Cada dia que houver pra mim, cada ave a voar, é motivo pra eu sorrir, é razão pra cantar. Cada dia que houver pra mim, cada ave a voar, é motivo pra eu sorrir. Eu não sei se eu... Eu não sei se é o Rogério... Não, mas você nasceu. Eu não sei se é o Matheus que vai emagrecer ou se vai
crianças. Que bom que vocês estão chegando, todo mundo. Vamos aproveitar, se divertir, todo mundo. A cama elástica, piscina de bolinha. Tem bastante coisa legal, só tá começando, tá? Depois a gente vai servir um lanchinho. Tem brinquedo pra todo mundo. Então vamos aproveitar a festinha. Não desanima, só tá começando, tá bom? Vamos brincar. 3 horas nós vamos começar a gincana com a tia Amélia, aqui o pessoal vai fazer a gincana com vocês, a Fabiane. Então todo mundo animado, tá bom? Bem animado mesmo. É dia das crianças, tá bom? Vai lá, moleque, vai lá. Tá bom, Vamos lá, vamos vir com os meninos agora. Vamos, se quiser ajudar, ajuda, mas não atrapalha. Vamos lá, vamos lá, o amarelo tá terminando, hein? O amarelo tá na frente. O amarelo tá terminando, vamos ver. Vermelho tá começando agora, então cuidado. Aqui, cadê o vermelho? Vamos lá, Renan. Aqui também. Vamos lá. Tem que tirar uma coisa. Acabou. A fita deu primeiro ali, não vale. Mas não tem fita. Não tem fita aqui na verde. Não acabou ainda, hein? Pode voltar para os seus lugares lá, todo mundo. Vamos voltando para o lugar. Vamos lá. Quebrou, a vermelha, por último ficou aqui de verde. Lá.
Primeiro lugar ficou amarela, mas calma lá. Ó, deixa aqui, vai amarela, azul, vermelha e a verde por último. Ó, só que agora tem um porém. O líder de cada equipe, ó, eu quero só os líderes da equipe aqui, ó. Só os líderes da equipe. Essa é a história de um jardim lindo e encantado, onde o amor presente ali é sem igual. Cada macaquinho pulando de galho em galho, ao som do toque-toque do bico do pica-pau. O Rei Leão brinca com o cordeirinho, Dona Cocó não teme mais o gavião. A formiguinha já anda despreocupada, não teme ser pisada por outro bicho grandão. O tubarão vai lado a lado com a sardinha, as gaiolas disse Dona Andorinha. O cão e o gato no jardim estão brincando, e ali o homem já não causa mais espanto. Essa é a história de um jardim lindo e encantado, onde o amor presente ali é sem igual. Cada macaquinho pulando de galho em galho, ao som do toque-toque do bico do pica-pau. Essa é a história de um jardim lindo